Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus mais uma vez a oportunidade de expor a sua palavra. A nossa oração é que essa palavra ministrada possa encontrar morada nos nossos corações e transformar as nossas vidas nessa manhã. Vamos ter uma palavra de oração? Antes eu queria que você abrisse sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. A epístola de Paulo aos Romanos. Em que capítulo, irmãos? No 12, muito bem, capítulo 12. Hoje é a terceira parte, dessa exposição, terceiro domingo, que estamos expondo este capítulo, e hoje, pela graça de Deus, iremos concluir a exposição de todo o capítulo 12, que possui 21 versículos. Então, louvamos a Deus por essa oportunidade e pedimos a direção do seu Espírito para aquilo que será ministrado. Romanos capítulo 12, nós iremos ler a partir do verso 14, do versículo 14. Vamos orar pedindo a bênção de Deus. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, pelo Deus santo, trino, eterno, bondoso que tu és. Obrigado pela obra da salvação que está sendo, ó Deus, celebrada nesta manhã através do teu Filho. Obrigado porque através de Jesus nós temos vida nova. E essa vida nova tem várias implicações no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na escola, na vida na igreja e também na vida do mundo. Então, nós queremos, ó Deus, te louvar, porque Cristo é a razão de sermos quem somos. Pedimos que o teu Espírito opere em nossas vidas neste momento, Senhor. Afasta de nós a desatenção, o cansaço físico, mental. Ó Deus, leva cativa as nossas mentes a tua palavra, que o teu Filho seja manifesto no nosso meio e que o evangelho da salvação e da graça possa ser proclamado nesta manhã. Pedimos que o teu Espírito possa agir nas nossas mentes e também nos nossos corações. Nos faz, ó Deus, entender de forma clara a mensagem da tua palavra nesta manhã. Oramos confiantes e dependentes do Senhor, em nome de Jesus, amém. Romanos capítulo 12, a partir do verso 14, que na verdade é uma sequência de qualidades, de virtudes que o apóstolo Paulo está ressaltando aos crentes da igreja romana, mas também para nós nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus, verso 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meus irmãos, como havia dito no início, nós estamos numa sequência, numa série de 3 pregações, expondo esse capítulo 12 de Paulo aos Romanos, que é um capítulo em que Paulo está concluindo, está aplicando e exortando aquela igreja a praticar tudo aquilo que ele tinha ensinado. Uma coisa que precisamos registrar aqui é que quando olhamos para a palavra de Deus, podemos afirmar que toda doutrina ou ensinamento que é ministrado precisa de uma aplicação prática, precisa de uma aplicação à vida. Então, a doutrina bíblica, ela não é ensinada nem exposta apenas para conhecermos, para matar a nossa curiosidade. A doutrina bíblica, ela é ensinada para ser aplicada à vida, ao dia a dia. E é isso que o apóstolo Paulo, nesse capítulo 12 especificamente, está tratando ao escrever sobre a nova vida em Cristo. Nós vimos na primeira porção do capítulo 12, de 1 a 2,
que Paulo roga pelas misericórdias de Deus. É fundamentado nas misericórdias de Deus que Paulo convoca, convida e desafia aqueles crentes a oferecerem as suas vidas ao Senhor como um culto verdadeiro, como um culto santo. Na semana passada, nós vimos que agora a misericórdia, ela dá lugar a outra face da moeda, a graça. Paulo disse que pela graça que foi dada a ele, a graça conferia a Paulo autoridade, conferia a Paulo exatamente essa responsabilidade e esse compromisso de chamar os irmãos à atenção. E ele diz que pela graça, os irmãos deveriam ter um pensamento correto acerca de quem eles eram. Porque Paulo ia falar acerca dos dons espirituais naquela igreja. E vimos que nós somos membros de um corpo. Vimos que somos, ao mesmo tempo, uma unidade, somos um único corpo, mas também somos uma diversidade. Há uma variedade de membros. E cada membro recebeu uma função. Cada membro, fruto da graça, como diz o apóstolo Paulo, segundo a graça que nos foi dada. Então, os dons espirituais, eles são frutos da graça de Deus na nossa vida. E vimos pelo menos aqui a lista de 7 dons, que cada membro pelo menos recebe. Se o dom que você tem não está aqui, deve estar em alguma outra lista aqui do Novo Testamento. Mas podemos afirmar que cada crente recebe um dom. E você recebe um dom não para exaltar você, não para você destacar as suas qualidades, mas para você exercer no corpo, para você servir, né, ao corpo de Cristo através dos dons. Então, os dons, eles são os instrumentos, ou os meios pelos quais nós ministramos, nós servimos a igreja do Senhor Jesus. E a partir do versículo 9, Paulo vai falar acerca de algumas qualidades que como crentes devemos desenvolver. Eu poderia afirmar que nesse capítulo 12, 3 palavras bíblicas são destacadas e são importantes. A primeira palavra, misericórdia. A segunda palavra, graça. E a terceira palavra, amor. São 3 palavras que são o fundamento, a base do que é o cristianismo. A partir do verso 9, Paulo vai dizer: o amor seja sem hipocrisia. Isto é, amem com um amor verdadeiro, não com um amor de fingimento. Detestai o mal, apegando-vos ao que é bem, ao bem. Amai-vos cordialmente. Afirmamos aqui que a vida cristã ela tem 3 dimensões. Uma dimensão para com Deus, uma dimensão para com a igreja, e hoje nós vamos tratar sobre a dimensão para com o mundo, para com os que são de fora. O amor cristão, ele tem que ser exercido não só no corpo, de forma mútua, amando uns aos outros, mas esse amor cristão, ele lança sobre nós o desafio de amarmos também os de fora, de amarmos aquelas pessoas que não professam a mesma fé que nós. E eu não sei para você, mas é um grande desafio amar as pessoas que não são crentes, especialmente as pessoas que são inimigas nossas, que nos perseguem. É difícil. Se na igreja, abrindo um parêntese, amar o irmão que professa, teoricamente, a mesma fé que nós já é um desafio, imagine lá fora você amar as pessoas que não confessam a Jesus como Salvador, como você, e que às vezes se opõem fortemente à sua fé, chegando ao ponto de perseguir você. Mas o chamado ao Evangelho é exatamente um chamado ao amor uns aos outros, mas também um amor ao mundo. Por isso que Paulo vai falar sobre essas qualidades aqui no texto. E ele começa falando, né, exatamente sobre essa dimensão da vida cristã para com o mundo, para com os de fora. Afinal de contas, uma das razões de existência da igreja é alcançar o perdido, é alcançar os que estão lá fora. E como é que nós vamos fazer isso? Uma das pontes é através do relacionamento. E o que embasa o relacionamento é o amor. E o amor bíblico é um amor que você dá sem pedir nada em troca. É um amor incondicional, é um amor sacrificial. Foi com esse amor que Jesus, o Deus encarnado, amou a mim e a você. E é esse amor, nada menos do que isso, que a Escritura nos orienta, nos ordena a amar aqueles que ainda não conhecem o Salvador. Então, nós vamos ver a dinâmica da vida cristã em relação ao mundo, aos de fora.
E a pergunta é: qual deve ser a atitude do crente que foi justificado, que é uma nova criatura, que tem uma nova vida em Cristo? Qual atitude ele deve ter para aqueles que ainda estão na velha vida, para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho? Ou seja, como é a dinâmica da vida cristã em relação ao mundo? Sabemos que Deus não nos salvou para necessariamente, no momento em que a gente é salvo, nos tirar do mundo, nos levar para uma colônia de férias, para um lugar onde só tem crente. Não. O desafio é: somos salvos. Deus, ao mesmo tempo que nos tira do mundo, Ele nos envia ao mundo. Foi assim que Jesus orou, né? E qual é a solução da palavra de Deus? Jesus disse: santifica-os na tua palavra. A santidade é uma resposta para uma vida aqui nesse mundo. Então, em primeiro lugar, o verso 14. Irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui. Nessa manhã, eu vou dizer algumas coisas. Na verdade, a palavra de Deus vai dizer algumas coisas que serão desagradáveis. Algumas coisas que irão contra o seu ego. Algumas coisas que talvez, se eu fosse candidato a algum cargo público, muitos aqui não votariam em mim por aquilo que vai ser ministrado nessa manhã. Eu não estou candidato a nada, tá? Nem a prefeito, muito menos a vereador. Mas se eu fosse um candidato, o meu discurso aqui teria que ser um discurso mais brando, para ganhar voto dos eleitores. Mas não é. Não se preocupem, que eu não vou concorrer a eleição nenhuma. Pela graça de Deus, eu já fui eleito em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Algumas coisas que vão mexer um pouquinho com a nossa estrutura. Coisas que a gente não está muito acostumado a ouvir e principalmente praticar. Veja o versículo 14. Diz que eu peço que os irmãos orem. Nós vamos tratar de coisas espirituais. E quando a gente trata de coisas espirituais, nós estamos em solo sagrado. Nós temos que falar com temor e tremor. O verso 14 diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. A primeira atitude do crente para com os de fora, para com os do mundo, é rogar a bênção de Deus sobre os nossos perseguidores. Como é, pastor? Isso mesmo que você ouviu. Está na Bíblia, está nesse versículo aqui. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, disse isso. Que abençoar, esse termo abençoar, é rogar, é pedir a Deus bênçãos, favor por aqueles que nos perseguem, por aqueles que são os nossos inimigos, por aqueles que professam uma fé diferente e por conta disso se opõem à nossa crença. Nós devemos demonstrar atos de bondade, nós devemos demonstrar amor por aquelas pessoas que nos perseguem, ao invés de amaldiçoá-la. O mundo prega isso. O mundo diz que se alguém faz algo com você, você deve devolver ou na mesma proporção ou maior, ou em maior proporção daquilo que ele lhe fez, para ele não fazer mais. A Escritura diz que você deve abençoar quem te amaldiçoa. Aqui a gente tem dois mundos que se opõem: o mundo bíblico e o mundo caído. Veja, Romanos capítulo 5, nessa mesma carta, verso 10. Olha quem éramos antes em Cristo. Romanos 5:10. Porque se nós, o próprio Paulo aqui se inclui, quando inimigos, quem nós éramos sem Cristo? Inimigos de Deus. Isso mesmo. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua ira. Paulo diz: quando nós éramos inimigos, quando nós perseguíamos a Deus, a sua igreja e o seu povo, diz a Bíblia que Ele nos amou. Quando foi que Deus nos amou? Quando éramos perseguidores dele. Quando foi que Deus amou a Paulo? Quando Paulo estava perseguindo a igreja de Deus. E Jesus aparece e diz: olha, você não está perseguindo necessariamente o meu povo. Você está perseguindo a mim, que sou o dono, o Senhor daquele povo. Então, irmãos, isso tem um embasamento na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo. Amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem. E eu tenho uma pergunta muito difícil para você. Já me fiz essa pergunta. Qual é a nossa reação natural em relação aos nossos inimigos? Em relação àqueles que nos perseguem? É amá-los? Não, é odiá-los. É sair de perto deles.
Aqui, o apóstolo Paulo, nesse versículo, contrasta uma atitude que Adão teve e a atitude de Cristo. Estava lendo lá em Gênesis, né, capítulo 4, depois da entrada do pecado no mundo, que um cidadão chamado Lameque, um homem que teve já 2 esposas, né? Ele diz a uma de suas esposas que matou um homem porque esse homem o feriu. E a um rapaz porque pisou nele. Veja, naturalmente o homem vai, depois do pecado, se distanciando de Deus. E essa ideia de retribuir o mal com o mal, cada vez mais vai crescendo no coração do ser humano. Tanto é, a exemplo disso é esse cidadão, que retribui de acordo com aquilo que ele recebe. Então, uma atitude de seus pais, Adão, de Caim e por aí vai. Mas nós somos novas criaturas em Cristo. A nossa atitude tem que ser diferente. Mas eu digo uma coisa, irmãos, por nós mesmos não somos capazes. Naturalmente não somos capazes. O nosso coração não é inclinado para essas coisas. O nosso coração é amaldiçoar, é proferir palavras feias, horríveis, e ter atitudes também maldosas com aqueles que nos perseguem. Veja, tanto o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, veja quem está escrevendo isso para a igreja. Paulo praticou na sua vida isso. No capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 12 e 13, o apóstolo Paulo vai nos dizer que ele foi perseguido, que ele passou por sofrimento. Mas qual foi a atitude dele? 4, 12 e 13, ele diz assim: e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos. Aqui é a mesma ideia. Quando a gente é maldito ou amaldiçoado, a gente bendiz. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Olha a atitude de Paulo. Por isso que Paulo tinha autoridade para escrever. Além de ser inspirado pelo Espírito, o fato de que ele praticava na sua vida. Ele cumpria aquilo que ele ordenava. Paulo foi perseguido, mas nem por isso retribuiu. O próprio Senhor Jesus nos ensinou, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 28, o Senhor Jesus disse assim: bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Isso aqui é o Sermão do Monte. É onde Paulo exatamente extrai esse conceito. Essa ideia de Paulo está baseada exatamente no Sermão do Monte. O cristianismo prega que se teu inimigo bater em um lado da tua face, ao invés de retribuir, você deve oferecer o outro lado. Se teu inimigo te obriga a andar 1 milha, você vá com ele 2. Você serve a ele. E é exatamente daí que o apóstolo Paulo tira esse conceito de que nós devemos orar, interceder, rogar as bênçãos de Deus sobre aquelas pessoas que nos perseguem. Não é fácil, mas pela graça de Deus, lembra que Paulo disse lá? Pela graça de Deus, pelas misericórdias de Deus, pelo amor com o qual Deus nos amou e pela instrumentalidade do Espírito Santo, nós somos capazes. Isso é uma ação sobrenatural, irmãos, do Espírito. Humanamente, nós não temos explicações lógicas para isso. Você amar, abençoar quem te amaldiçoa e a quem te persegue. Só em Cristo isso é possível de ser entendido. Então essa é a primeira atitude. A segunda atitude, além de rogar as bênçãos de Deus, essa parte aqui, só para esclarecer, parece, e de fato ela faz parte também, essa ideia poderia ter sido desenvolvida no domingo passado. Porque Paulo está falando sobre os inimigos. Na verdade, no verso 9, Paulo, ao falar que o amor deve ser sem hipocrisia, ele já diz, né? Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então Paulo, ele meio que entrelaça as ideias aqui, né? Os conceitos. Porque no verso 15 e 16, Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram. Parei. Paulo estava falando para a gente abençoar quem nos persegue. De repente, ele se volta mais uma vez para dentro da igreja. Ele diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento. Irmãos, a nossa atitude tem que ser demonstrar unidade, demonstrar interesses mútuos no corpo de Cristo. Isso indica estar feliz com o bem-estar
e com as bênçãos recebidas pelos outros. No mundo você tem duas atitudes, não é? Ou você inveja porque o outro está recebendo, está ganhando e as coisas estão acontecendo na vida dele, não está na sua. Ou você se afasta de perto dele. Fulano é muito feliz, eu não quero ver perto dele não. A felicidade dele me incomoda, porque eu não estou nesse estágio, eu não estou feliz. A minha vida é só de problema e de dificuldade. E ele, tudo dá certo. Até uma grama que ele planta na frente de casa fica verde. A minha eu plantei, não cresceu. Cresceu um monte de mato, se estragou. Tudo que ele faz dá certo. Isso é uma atitude mundana. Na igreja de Cristo, nós nos alegramos com as bênçãos e com as vitórias dos nossos irmãos. Nós nos unimos a eles. Não importa qual seja a sua situação. Não é porque você nesse momento está passando por problemas e dificuldades que o irmão foi abençoado, que o irmão está alegre, você vai dizer, eu não estou nem um pouco alegre com a sua alegria, porque eu estou triste, eu estou com um problema, e eu não quero me alegrar com você. Isso é uma atitude egoísta, uma atitude de interesse, que para o outro ter, eu tenho que ter também. Não, irmãos, Deus está abençoando, amém, eu quero me juntar ao irmão, quero participar do culto de ações de graça, eu quero me alegrar com você. Demonstra unidade, o mesmo interesse. Paulo também nos mostra que nós devemos ser sensíveis e compassíveis com relação ao problema do outro, porque nós somos um corpo. Se o meu dedo sofre, toda parte do meu corpo, todas as partes do meu corpo também sofrem. É uma unidade. O que acontece com um afeta todos os demais. Se o nosso irmão na fé Gilson está sofrendo por conta do seu pai, a igreja comunitária das Acácias também está sofrendo, porque o nosso irmão em Cristo está passando por dificuldade. E se é um irmão nosso em Cristo, nós devemos orar com ele, chorar com ele, estar presente também com ele nessa situação. Isso é corpo, isso é unidade. Os crentes são exortados a promover essa concórdia ou essa harmonia, essa unidade entre si, com o fim de exercer uma influência positiva sobre aqueles que ainda não conhecem o reino. Quando as pessoas lá de fora olham para nós, elas têm que, para a glória de Deus, admirar a nossa unidade, a nossa comunhão, a nossa preocupação mútua. Lembra que Paulo disse? Socorrei ou atendei, compartilhar as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, porque através disso o nome de Deus será glorificado. A comunhão será intensificada, mas o mundo também vai olhar para nós com olhos diferentes. Jesus disse que seus discípulos seriam conhecidos pelo amor que eles iam ter uns pelos outros. Isso é o que nos identifica como os discípulos. O amor por Deus e o amor um pelo outro, que atrai os pecadores também até a pessoa de Cristo. Eu quero esse Deus de vocês. Esse Deus que promove essa unidade, essa cumplicidade, essa preocupação mútua. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, sabe como é que vocês vão se relacionar com os de fora? Tendo comunhão entre vocês, tendo unidade, falando a mesma língua, pensando no que é essencial, a mesma coisa. Isso vai impactar, isso vai fazer diferença, porque no mundo as pessoas vivem um individualismo, cada um no seu quadrado, círculo, ou seja lá o que for, cada um no seu mundo. O cristianismo quebra e diz, não tem cada um no seu mundo, é todos em uma comunhão, todos no corpo de Cristo. E Paulo ainda continua dizendo em relação a isso: condescendei, no verso 16, com o que é humilde, não sejais sábios aos próprios olhos. Irmãos, o que mais atrapalha a comunhão, o que mais atrapalha a unidade é o orgulho do nosso coração. É que a gente quer se exaltar, a gente quer ser melhor, queremos ter destaque. E Paulo diz, olha, não seja sábio aos seus próprios olhos. Isso é um texto que ele tira lá de Provérbios. Não se considere aos seus próprios olhos como tendo sabedoria. Ele diz também que você deve condescender com o que é humilde. A ideia de condescender aqui é se colocar no mesmo nível das pessoas que é humilde, falar, ter relacionamento com as pessoas simples, porque isso parte da ideia que eu me relaciono com as pessoas pelo que elas são, não pelos que elas têm. Eu amo as pessoas pelo que elas são, gente, imagem e semelhança de Deus, criaturas, ou no nosso caso, filhos de Deus. É por isso que eu me relaciono, é meu irmão na fé. Não é pela casa, o carro, a conta bancária, a influência que ele tem, para que ele possa servir de trampolim
para eu subir na vida. Não, isso é pecado, é egoísmo, é se aproveitar das pessoas. Você deve se relacionar com as pessoas pelo que elas são, seus irmãos na fé, em Cristo. Se relacione com as pessoas simples. O egoísmo, ou melhor, a arrogância é um impedimento à comunhão, a essa mutualidade no corpo de Cristo. É preciso retirar qualquer manifestação do nosso meio de orgulho pecaminoso. Mas, em terceiro lugar, Paulo nos diz que, no verso 17 e 18, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Verso 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não pagar, não retribuir o mal com o mal. É meio que um desenvolvimento daquilo que a gente falou. Na verdade, essa porção aqui, Paulo vai tratar exatamente sobre isso. Não devemos pagar na mesma moeda, dar o troco. Ah, eu recebi isso, eu vou devolver mais ainda. Senão em maior intensidade, senão é uma atitude cristã. Olhe para o nosso Cristo. Ele sofreu, ele padeceu, mas na cruz ele disse: Pai, perdoa essas pessoas, eles não sabem o que fazem. Ele não rasgou o verbo: eu já cumpri minha obra na cruz, agora eu vou. O próprio Deus vai se encarregar de exercer sua justiça no tempo. A gente vai ver isso daqui a pouco. No tempo, os ímpios serão julgados por suas atitudes. Mas a nós cristãos, no presente século, neste momento, temos que ter a atitude de não pagar o mal com o mal. O mundo prega. Olha o que é que o mundo prega e defende. O que é que o mundo diz? Pague na mesma moeda. A gente diz em casa para os filhos: filho, não chegue apanhado em casa. Se recebeu, bata. Se alguém bateu em você, dê 2, 3 vezes mais. Às vezes até tem pais crentes ensinando isso aos filhos. Ensinando isso aos filhos. Um dos ambientes que mais a gente vê isso é a escola. Tenho oportunidade de trabalhar em escola e é um ambiente muito desafiador e difícil. Porque o menino apanha, ele diz: professor, vou descontar, vou ficar apanhado. Rapaz, não faça isso. Vou. No campo de futebol também, ele bateu em mim, eu já sei o que é que eu vou fazer. Quebrar a perna dele. Já era, ele não vai jogar mais. Eu vou ficar apanhado, vou chegar em casa apanhado? Não vou de forma nenhuma. O mundo prega: pague na mesma moeda e dê ao outro o que ele merece. Cristo prega: esforcem-se por fazer o bem. Veja, é necessário o esforço, porque não é uma tendência natural. A tendência natural é a reação, o dar na mesma moeda, o devolver. Por isso que Paulo diz: se esforcem. Paulo reconhece que não é fácil, só pela graça, mas não é impossível, porque Cristo trabalhou. Nós somos um novo homem, uma nova pessoa em Cristo. Esforcem-se por fazer o bem, não paguem o mal com o mal. Isso não é uma atitude cristã, isso é uma atitude mundana. Em um e outro momento, essa atitude, ela salta dentro de nós. Eu não, mas deixa ele, se ele for atravessar a pista agora, eu não estou dirigindo, que venha um ônibus, uma carreta, só isso. Eu não estou dirigindo, então eu não sou culpado. Jesus chama essas pessoas de assassinos em potencial. Para você assassinar alguém, biblicamente, você não precisa matar, tirar a vida dele com uma arma. Se você pensar no seu coração o mal contra alguém, Jesus disse que você já assassinou. A mesma coisa é o adultério. Você não precisa ir até uma cama e ter relacionamento com outras mulheres se você é casado. Jesus disse: se você olha para uma mulher com intenção impura, no seu coração, você já consumou o ato. Veja a intenção do nosso coração. Jesus vai lá na raiz do problema, no centro da questão. Devemos ter uma postura bíblica diante do mal que sofremos. Olha o que é que Pedro escreveu na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 9. Escrevendo para crentes que estavam sendo perseguidos, perdendo o emprego, perdendo a própria vida, os relacionamentos, porque professavam a Cristo. Olha o que é que Pedro diz para eles. 1 Pedro 3,9, Pedro diz assim. Deixa eu ler o 8 anterior para vocês entenderem o contexto.
Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Aí ele diz no 9, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Irmãos, segundo a palavra de Deus, nós somos chamados para quê? Para bendizer. Bendizer é literalmente falar bem, proferir boas palavras, a fim de receberdes bênção por herança. Necessariamente o seu inimigo não vai retribuir porque você abençoou ele. Não espere dele retribuição. Mas Deus prometeu bênçãos para aqueles que têm essa atitude. Aqueles que estão dispostos a perder, a sacrificar, a perder o seu próprio direito, a ficar calado muitas vezes em muitas oportunidades, a levar, como a gente diz aqui no Nordeste, o desaforo para casa muitas vezes, como crentes. E não esperar que o amigo vá lá, o inimigo, vá lá nos abraçar, nos dar alguma coisa, nos retribuir, não. Mas esperar que o Senhor possa retribuir. Então essa é a atitude. E Paulo nos exorta que, se possível, naquilo que depende de nós, nós devemos viver em paz com todos. Por que é que Paulo coloca dessa forma? Porque entendemos que em algumas situações é difícil estabelecer a paz. Em que sentido? O autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz que a gente deve perseguir a santificação, a paz, né? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Mas veja qual é o critério bíblico para isso. Ele diz, segui a paz com todos. Tenham paz com todos. Promovam a paz e a santificação. É muito difícil, irmãos, ter paz onde não há santificação. Mas cuidado, você que é crente, não fique provocando os ímpios. Não fique, todo mundo me odeia. Muitas vezes tem pessoas que fazem por onde. Pessoa chata, inconveniente. Às vezes em locais públicos não sabe se comunicar com um descrente. Porque eu sou crente, porque Jesus é radical. Agora cuidado. É verdade, muitas vezes Jesus, na verdade não era nem Jesus chamar para os debates, né? As pessoas chamavam Jesus. Porque Jesus não veio à terra para debater, não. Jesus veio à terra para pregar o evangelho. Agora, tinham alguns religiosos, se achavam conhecedores, queriam fazer polêmica, aí chegavam tentando, algumas nos dias de hoje, pegadinhas com Jesus. Aí Jesus dava a resposta, ou às vezes colocava eles em uma situação, popularmente em um beco sem saída, mostrando para eles, olha, eu não vim para debater, agora, se chamar a gente para um debate, se prepare, eu vou colocar vocês em um telhado, e a única opção que vocês vão ter é saltar de lá, sem paraquedas. Então a gente tem que ter cuidado com os não crentes, com a nossa vida lá fora. Por quê? Nós devemos promover a paz. Agora, essa paz não é a qualquer custo, não. É uma paz que tem a ver com santidade. Às vezes eu sinto muito no ambiente de trabalho, eu já tive alguns desentendimentos em termos de ideologia com outros professores que seguem religiões ou não diferentes, em alguns temas polêmicos. Eu tive também que me posicionar, não vou ficar também o tempo todo calado, só ouvindo eles questionarem. Eu apresentei e os argumentos, e aquilo promoveu um certo, mas sempre eu tento comunicar, dar bom dia, falar com eles, ser exemplo também em outras áreas, porque tem muita gente que às vezes sabe, é muito bom nisso, mas no dia seguinte passou pelo colega, nem com ele falou, é desonesto em outras áreas, aí ele diz, olha, é muito bom nisso aqui, né? Agora, nas pequenas coisas eu vejo que você deixa a desejar. Então eu fico atento a essas brechas, mas tento promover também a paz. Então Paulo diz, vivam uma vida de paz, sejam pacificadores, promovam a paz. Afinal de contas, o mundo é muito violento. E como povo de Deus, nós somos a comunidade da paz. Nós somos a comunidade, no sentido bíblico, paz e amor. Paz e amor. Fomos chamados para isso. Irmãos, mas Paulo continua. Verso 19 e 20. Lembra que Paulo falou que nós devemos rogar as bênçãos de Deus sobre os nossos perseguidores. Demonstrar unidade no corpo para alcançar os perdidos. Não pagar, jamais. Não retribuir.
mal com mal. Mas Paulo também disse, nos versos 19 e 20, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu amigo tiver fome, o que é que você faz? Comer. Se tiver sede, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Esse ponto aqui, o quarto ponto, é deixar que a ira de Deus trate a injustiça sofrida. Esse é difícil também. Nós, como novas criaturas, transformados pelo poder do Evangelho, precisamos resistir à tentação de vingar os atos que sofremos. Essa é difícil, pastor. Deixar passar. As mãos já estavam prontinhas. A resposta e até a própria esculhambação mesmo. Tem muitos crentes que têm problema com a língua, né? Chamar ainda palavrão, esculhambar, menosprezar o outro através das palavras. Por isso que alguém disse, né? Tem palavras que doem mais do que uma surra, uma pisa, né? Aquelas palavras que você reduz a outra pessoa ao nada. Cuidado. Deixe que a ira de Deus trate essa injustiça. Quem foi que disse que era fácil ser crente? Alguém disse aqui na igreja? Só se foi em outro lugar, aqui não. Mas não é impossível. Esse é o padrão de Deus para nós. Permita que Deus trate aquela situação. Mas pastor, pode demorar. Eu queria tratar na hora. Então você está querendo se colocar no lugar de Deus. E é pecado. Você está querendo ser juiz. Você não foi instituído para isso. A vingança ou a recompensa é uma prerrogativa de Deus. Isso é uma responsabilidade, é um quesito que pertence a Deus. Não pertence a nós. A vingança pessoal, esse tipo de justiça, né? Eu sei que é um momento muito difícil quando os repórteres vão entrevistar alguma mãe ou um pai que acabou de perder o filho. Logo naquela hora, o cara assassinou. Aí a pessoa diz assim: que seja feita justiça. Ali no coração, a gente sabe o momento. Mas a ideia é, se talvez aquela pessoa pegasse aquele assassino ali, ela mesma ia fazer a justiça com as próprias mãos. Que tipo de justiça é essa? É um tipo de justiça humana. Eu entendo a sede que o ser humano tem por essa justiça, que não é possível ser satisfeita plenamente. Aqui, nem o melhor magistrado do mundo, ele é pecador, mesmo sendo instituído por Deus. Irmãos, Deus de forma justa, de forma soberana, vai retribuir a cada um no tempo certo e da forma certa. Essa ideia que Paulo aqui traz é de Deuteronômio, capítulo 32, versos 35 e 36. A palavra de Deus diz lá, nesse texto sagrado, Deuteronômio 32, 35 e 36, diz assim: o Senhor falando através de Moisés: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar os seus pés, ou seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo nem livre. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. A justiça, a retribuição, o julgamento pertence a Deus. Nós devemos clamar a Deus para que esse julgamento venha, especialmente diante de injustiças que sofremos. Mas não pode ser algo pessoal do nosso coração, porque senão vai ser pecaminosa. Deus, de forma justa, soberana, vai exercer o seu juízo. Cada pessoa vai ser julgada de acordo com suas obras pecaminosas. E Deus irá retribuir de acordo com suas obras. E lá não vai ter diferença de classe. Quem tem a conta bancária maior, a pena é menor.
Se é um pobre, né, como a gente diz, que rouba uma galinha ali, aí tem mais, diante de Deus, Ele é um Deus justo. E Ele vai julgar, independente de quem você é. Ele vai julgar de acordo com suas obras. Então, Paulo nos ensina isso. Deixe que Deus vai tratar. Por isso que o texto nos diz isso. Um modo de fazer isso, Paulo usa uma figura, né? Paulo diz que você, com essa atitude de servir ao seu inimigo, você deve dar a ele água se ele tiver sede, dar comida a ele. Pastor, isso é demais. Ah, é para dar comida? Vou colocar um chumbinho nessa comida. Não é para dar comida? Não. Sirva a ele como você estivesse servindo a um irmão. Sabe por quê? Sabe o que é que vai acontecer? Paulo traz uma figura aqui do Antigo Testamento também, que é: você vai juntar brasas vivas sobre a cabeça dele. Este provérbio se refere a um ritual lá do Egito, no qual um homem dava uma clara demonstração do seu arrependimento, levando na cabeça uma bacia cheia de carvão em brasas vivas. Essa atitude demonstrava que a pessoa estava sendo humilhada e que estava reconhecendo o erro que fez. Imagina que humilhação. Além de doer muito, né? Paulo está dizendo que se a gente fizer isso com o nosso inimigo, a gente vai estar humilhando ele. Não necessariamente que a gente porque nós estamos retribuindo na mesma moeda, mas com atitude de amor e de serviço. Cristo fez isso com os seus inimigos. Um modo de fazer o inimigo envergonhar-se de si mesmo. Essa é a ideia de Paulo. Noutras palavras, trate o seu inimigo com bondade, pois isto poderá fazê-lo envergonhar-se e poderá o levar ao arrependimento. Em último lugar, o verso 21, Paulo diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sabe como biblicamente a gente combate o mal? Não é com o mal, porque só vai gerar mais mal ainda. É com o bem. O antídoto, o remédio, a solução para vencer o mal é com o bem. O mal pode ser conquistado, combatido com o bem. Essa é uma arma que nós, como crentes, deveríamos usar. Às vezes, irmãos, nós temos usado armas ímpias, armas corrompidas, para tratar o próprio mal. Onde a palavra de Deus diz: use o bem é poderoso, porque o bem provém de Deus. O bem tem sua origem no nosso Criador, e é a resposta contra o mal. Alguém já disse uma frase interessante: jamais permitirei que outro homem estrague minha vida fazendo-me odiá-lo. Quando você está odiando alguém, mesmo diante daquilo que a pessoa fez, você também está pecando. Então não deixe que a atitude do outro estrague sua comunhão com Deus, sua paz. Não permita. Dê o bem a ele. Ofereça o bem, não de forma irônica, mas de forma bíblica, cristã. O melhor modo de nos livrar de um inimigo é torná-lo nosso amigo. Como, pastor? Cristo tornou talvez o seu principal perseguidor no seu melhor amigo. Saulo, até o nome dele mudou. Você vai ser pequeno. Nome Paulos, né? Pequeno, por isso que a gente diz paulatinamente. Paulo era talvez o principal inimigo, né? Perseguidor da igreja. Cristo tornou o seu melhor amigo e se revelou a ele e se mostrou a ele. Torne o seu inimigo o seu melhor amigo. Veja o que você pode aprender com o seu inimigo. Talvez ele esteja apontando para algumas áreas que você precisa mudar. É verdade. E assim vencer o mal. Tem uma ilustração, uma história que é muito interessante e é verdadeira, sobre um dos grandes presidentes dos Estados Unidos, né? Abraham Lincoln. Dizem que um cidadão chamado Edwin Stanton era um advogado, era um político norte-americano. Ele não escondia o ódio, a raiva que tinha de Abraham Lincoln. Ele provocava muito Lincoln. Dizia coisas, era racista, proferia palavras, preconceituoso, perseguia Lincoln.
Mas Lincoln nunca respondia essas provocações. Ele provocava, né? Se tivesse lá a internet na época, postava coisa, imagem, enfim. Sabe o que foi que Lincoln fez com esse camarada que o provocava, que o odiava? Nomeou Stanton ministro da guerra dele. Isso mesmo. Ele era muito habilidoso. Era a pessoa mais qualificada para aquele cargo. Mas era inimigo de Lincoln. Lincoln disse, não, essas barreiras, essas diferenças, não. Eu vou torná-lo meu amigo. E o colocou como ministro da guerra. Depois do assassinato de Lincoln, Stanton, seu inimigo, provocador, perseguidor, afirmou o seguinte, que o presidente havia sido o maior líder de todos os tempos. Irmãos, o amor, o bem, havia vencido o mal. Lincoln transformou seu pior inimigo, carrasco, provocador, no seu melhor amigo. Ao ponto daquele cidadão que era inimigo de Lincoln se tornar seu melhor amigo e o seu maior admirador. Irmãos, esse é o desafio de Deus para nós. Nós não queremos nos relacionar com pessoas que não gostam de nós, que nos criticam, que são diferentes de nós. E a Bíblia diz que a gente tem que manter em termos de evangelização, para alcançá-lo, para fazer a diferença. Jesus não veio à terra apenas ficar com os religiosos. Na verdade, provavelmente foi com quem Jesus menos gastou tempo. Os fariseus. Aliás, Jesus nem tinha tempo para isso. Mas com um publicano, pecador, aqueles que estavam esquecidos, Jesus investia tempo. Jesus gastava tempo com as pessoas que eram diferentes dele, para alcançá-las para o Evangelho. Tem algumas implicações para nós terminarmos. Irmãos, devemos ter amor genuíno, verdadeiro por todos. Paulo disse que o amor tem que ser sem hipocrisia. Genuíno, verdadeiro por todos, especialmente pelos que nos perseguem. Eu não sei amar quem me persegue. Eu não fui, antes de conhecer a Cristo, ensinado a isso. Mas depois que eu conheço a Cristo, eu sou educado, porque a graça é a maior educadora que existe. Paulo disse isso, a graça de Deus nos educa. A amar o meu inimigo. A pessoa que eu não consigo olhar nos olhos dela, que um dia me feriu, que um dia me machucou, que um dia cometeu algum ato, me trouxe prejuízo moral, físico, financeiro. Nós somos desafiados diante de Deus e do poder da graça a amarmos de forma verdadeira a todos, especialmente os nossos inimigos, a rogar as bênçãos de Deus sobre a vida deles, a orar. Eles têm que fazer parte da caderneta nossa de oração. Não são só os seus pais e amigos, também os seus inimigos. Nós vemos pouco isso na igreja, crentes orando pelos seus inimigos, para que o Evangelho se manifeste, ele seja transformado. A Bíblia nos chama a nos alegrarmos com os que se alegram, irmãos, a compartilhar. A alegria do meu irmão é a minha. Se Deus está abençoando ele, glória ao Senhor por isso, eu estou feliz. A chorar com aqueles que choram, a partilhar da dor, a permanecer humildes, dependentes dessa graça. Sem essa graça de Deus não somos nada. Não vamos chegar a lugar nenhum por nós mesmos. Não vamos amar os nossos inimigos, não. Mas pela operosidade da graça, pelo poder da graça, somos capazes de amar aqueles que nos perseguem. A viver em paz com todas as pessoas, com a vizinhança. A quando se mudar daquele lugar, os vizinhos dizem, rapaz, já vai embora, não vá não. É tão bom, é tão gostoso. O vizinho faz a comida do lado, isso não acontece mais, né? Manda para sua casa, ama você, sua torneira está aberta, ele vai lá, fecha, você saiu, ele olha a sua casa, que você promove a paz na sua vizinhança. Você faz diferença. Desenvolva a virtude de jamais retribuir mal com mal. Isso é uma virtude, é uma qualidade do crente. Fulano postou isso, vou mandar a resposta humilhando ele, vou mostrar quem é que sabe aqui. Eu vejo muitos pastores, às vezes, nas redes sociais, não tentando dar uma resposta bíblica, para dizer, olha, a glória de Deus vai se manifestar, mas muitas vezes responder apenas para aparecer, apenas para mostrar que sabe, que domina o conhecimento, e você, ao invés de alcançar aquela pessoa, vai afastá-la do Evangelho.
vai afastá-la do evangelho. Sempre retribua o mal com o bem. Não permita que os de fora tenham oportunidade de acusarem você. Pois através de uma vida de santidade, de pureza, os nossos difamadores serão envergonhados. Não é necessariamente ou apenas pelo nosso discurso. Às vezes, irmãos, eu não sou muito de ter... Mas assim, às vezes eu olho em alguns grupos que eu faço parte. A pessoa não dá fruto de que é crente. Vive uma vida na igreja e outra no mundo. Aí lá no grupo, vá ler a Bíblia. Vá orar. A pessoa mal vai para a igreja e mal ora. Aí no grupo, em redes sociais, quer ser crente. Quer dar, como dizem, né, lição moral ou lição espiritual nas pessoas. As pessoas olham e dizem, ó, nem vai para a igreja, chama palavrão, lá no mundo tem outra vida, aí quer mandar ler a Bíblia. Vai você ler a Bíblia. Aquilo que a gente fala tem que ser aquilo que a gente faz. A gente tem que ter muito cuidado. É uma grande responsabilidade. Não permita que os de fora... Pastor Carlos aí, ó, pregando hoje, amanhã está fazendo aí. Temos que ter uma vida comprometida com Deus aqui e principalmente lá fora. Não vamos dar brecha para as pessoas não crentes apontarem esses defeitos em nós. A vida de consagração dos crentes deve ser um instrumento nas mãos de Deus para a conversão de pecadores para a glória de Deus. Que os não crentes olhem para nós e digam, eu quero ter o casamento que você tem, seu pai que você é, seu profissional que você é, seu amigo, o homem, a mulher que você é. Eu quero ser igual a você. E quando ele diz que quer ser igual a você, você diz, está certo, muito bem. Agora eu quero lhe apresentar Cristo. É porque eu sigo a Cristo, amo a Cristo, obedeço a Cristo, que eu sou o que sou. Não está em mim, mas está em Cristo. Amém?